Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante e nesta segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, eu quero estar meditando com vocês um texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7, que nos diz assim: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse texto fala de quando Caim e Abel, os dois filhos de Adão, irmãos, vão levar uma oferta ao Senhor. A oferta de Abel foi aceita pelo Senhor porque Abel levou o melhor que ele tinha. A de Caim não foi aceita porque ele levou o pior que ele podia oferecer ao Senhor. Vamos meditar aqui rapidamente sobre isso. Deus, o Senhor Jesus, ele merece o melhor de nós. Nós não podemos dar a ele aquilo que não interessa a nós, aquilo que não tem valor para nós. Nós não podemos dar a ele aquilo que é desprezível para nós. Não, tem que ser aquilo que tenha valor para nós. Isso tem significado para o Senhor. E Caim não ofereceu o melhor e ficou com raiva do seu irmão, com inveja daquilo que Abel, o irmão, fez, e ele poderia fazer melhor. E a palavra de Deus aqui para ele é essa. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Não há necessidade de nada disso. Há momentos na nossa vida que também nós ficamos assim, nós nos sentimos assim, mas não há necessidade de nada disso. É só refazer aquilo que foi feito, aquilo que foi mal feito, ou fazermos aquilo que deixamos de fazer. E Deus adverte a Caim, e essa palavra também serve de advertência para nós: se procederes bem, não é certo que serás aceito. E não foi aceito porque ele não procedeu bem. Se, todavia, olha o que ele fala, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo, o desejo do pecado, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus está falando para Caim é que o pecado vai estar sempre à nossa porta, de diversas maneiras. Aqui, movido pela inveja, movido pelo reconhecimento do Senhor a Abel e não a ele, mas vamos lembrar que é porque ele ofereceu o pior, ele fez o que era mal, ele procedeu mal. Se proceder certo, o Senhor aceita. E Deus adverte a ele falando assim: olha, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo, tenha domínio sobre o pecado, senão o pecado vai ter domínio sobre você. É isso que Deus está falando. E na sequência aqui do texto, a gente vai ver que, estando Caim e Abel no campo, Caim se levantou e matou o seu irmão Abel, porque ele se deixou dominar pelo pecado. O que isso adverte para nós nos nossos dias? Amados, há tantas coisas que poderíamos fazer diferente, mas em muitas situações nós damos lugar ao pecado. Nós deixamos que o pecado tenha domínio sobre nós. O que é o pecado? Pecado, vou resumir aqui com poucas palavras, é tudo aquilo que vai contrário à palavra de Deus, que vai contrário à vontade de Deus, que vai contrário à determinação de Deus. Tudo aquilo. E onde nós vamos ver as determinações do Senhor, na Bíblia. Tudo aquilo que vai contrário à Bíblia, que é a palavra de Deus, é pecado. E ele se levanta. Caim se deixou dominar pelo pecado e matou o seu irmão. Talvez você, e com certeza, você não tenha matado seu irmão, não tenha matado alguém, mas talvez você esteja deixando ser dominado pelo pecado. E dessa forma, está rejeitando, está negando a palavra de Deus. Então, vamos
proceder diferente. Se procedermos mal, olha o que Deus fala a ele: eis que o pecado jaz à porta. Se procederes bem, será aceito pelo Senhor. Que em tudo, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti, cumpre a mim, cumpre a nós dominá-lo. Porque se nós não dominarmos o pecado, ele terá domínio sobre nós e o resultado será desastroso. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar esse entendimento para rejeitarmos o pecado e abrirmos o nosso coração para o Senhor. Amém.